E aí pessoal, eu sou Maicon Johnny e este é mais um Fala aí Johnny. E no Fala aí Johnny de hoje eu vou trazer sobre história e principalmente a história do nosso Brasil, que aconteceu no século 17, que foi o ciclo do ouro, a corrida pelo ouro. Exatamente, vocês vão gostar, principalmente quem gosta de história. E também junto com a corrida do ouro eu vou trazer a Guerra dos Emboabas, os emboabas portugueses e os bandeirantes, que lutavam ali entre a disputa pelo ouro. Vocês vão gostar e não esqueça de dar um like e toca a vinheta. No século 17, os bandeirantes chegaram a Minas Gerais à procura do ouro. E mais de 300 anos se passaram e hoje eu vim trazer um pouco desta história. Pelas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Sim, era ouro e muito ouro que recheavam as montanhas e faziam brilhar os leitos dos rios que cortavam Minas Gerais. Naquela época, os índios já conheciam o metal precioso, mas não imaginavam quanto o valor carregavam aquelas maravilhas. A descoberta do metal foi em 1698 por Antônio Dias de Oliveira em Ouro Preto. Com a notícia que espalhou no país, chegou a Portugal por cartas enviadas pelos governadores portugueses instalados no Brasil. E com essa descoberta, também milhares de pessoas chegavam à região de diversos pontos da colônia e de Portugal. A população que chegava nas minas era bastante heterogênea, mas se destacavam dois grupos bem distintos: os paulistanos bandeirantes e os emboabas, que se hostilizavam bastante, o que deu início à guerra. Ficou conhecida como a Guerra dos Emboabas. A batalha começou por o desentendimento de um dos líderes, Borba Gato Paulista, contra Nunes Viana, do grupo dos Emboabas, que por maioria acabou vencendo. Com o término do combate, os paulistas, que foram obrigados a se retirar do local, descobriram outras minas em Goiás e Mato Grosso. A atividade mineradora era dividida em duas formas de extração: a lavras, grande extração, e a faiscação, que era para pequena extração, e era usada mão de obra escrava para extrair os metais preciosos, e quando já não tinha o suficiente para render um bom retorno econômico, deixando o restante para a faiscação, que era feita por mineradores menores. O ouro era encontrado em várias formas: no leito dos rios, que era mais superficial, conhecido como veios; nas margens, que era mais profundo, conhecido como tabuleiros; e nas encostas dos rios, comumente chamado de guapiaras. É a maneira mais profunda de se chegar ao ouro. E assim, o ouro acabava rápido e fazia com que os mineradores iam para outro lugar em busca de mais. A descoberta das minas mudou com a estrutura do Brasil inteiro, e assim milhares de pessoas em todas as regiões vinham para o interior do país em busca de enriquecimento. As pessoas vinham principalmente de São Paulo, que tinham um caminho mais fácil, aberto pelos bandeirantes; da Bahia, por caminhos também feitos pelos bandeirantes paulistas, como estradas com mais conforto; e do Rio de Janeiro, mas encontravam mais dificuldades em chegar às minas, mas que logo abriram um caminho melhor que faziam chegar mais rápido, tornando-se assim a principal rota de escoamento do ouro. Como eu dizia, os grupos mais distintos eram os paulistanos bandeirantes e os emboabas, que sempre se hostilizavam bastante, e é aí que deu o início da guerra.
que ficou conhecida como a Guerra dos Emboabas, que é a história que eu vou contar agora. A Guerra dos Emboabas. Nos primeiros anos do século XVIII, a descoberta de ouro proporcionou um interessante conjunto de mudanças dentro e fora dos territórios colonial. A oportunidade de enriquecer por meio da mineração e atraiu o interesse de populações de outras províncias e dos próprios portugueses, que souberam da notícia na metrópole, e é claro que tudo isso seria alvo de disputas. Os bandeirantes paulistas, responsáveis pelas primeiras descobertas, acreditavam que a exploração das minas deveria ser reservada aos pioneiros da região. Mas, por outro lado, a coroa portuguesa enxergava o feito como mais uma boa oportunidade de negócio capaz de sanar a vida do Estado lusitano. E assim, a região de Minas Gerais, entre 1708 a 1709, se transformou em um campo de batalha que foi conhecido como a Guerra dos Emboabas. Com a liderança de Manuel Nunes Viana, os Emboabas organizaram diversas expedições em que buscavam enfraquecer a hegemonia dos paulistas nas regiões mineradoras. Entre as lutas mais intensas, o combate desenvolvido no Capão da Traição ficou conhecido pela morte de 300 paulistas pela mão dos Emboabas. Tendo em vista a situação de confronto, os colonizadores buscaram formas para reafirmar sua autoridade no local. No ano de 1709, a coroa portuguesa determinou a imediata separação territorial das capitanias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Com o fim da guerra, os bandeirantes buscaram outras jazidas nas regiões de Mato Grosso e Goiás. E assim, os bandeirantes, beneficiados com a atividade mineradora, formaram unidades agrícolas que abasteceriam os núcleos urbanos que surgiram naquela mesma época. É isso aí, pessoal. Essa foi um pouco da história do ciclo do ouro que aconteceu em Minas e também da Guerra dos Emboabas. Espero que todos gostaram. E também eu trarei mais histórias do nosso Brasil, pois eu sei que muitas pessoas gostam. Um abraço e até o próximo vídeo.